Caros companheiros, queridos amigos, que permaneçamos sob a bênção da paz e a proteção de Deus. A primeira vez que eu falei aqui remonta o ano de 1994. E eu falei sobre o Espiritismo e as doutrinas afro-brasileiras. São 26 anos de abençoada experiência, partilhando com vocês a nossa doutrina. O Solar de Jesus, que é um dos grandes arrimos do movimento espírita no norte de Minas. Propusemos para hoje o tema a caridade ou o amor, como a entendia Jesus. O nosso tema, nós vamos encontrá-lo primeiramente apresentado na doutrina espírita, em O Livro dos Espíritos, justamente na terceira parte, no capítulo número 10, Lei de Amor, Justiça e Caridade. É ali que nós temos na questão 886, uma das perguntas mais célebres de O Livro dos Espíritos. Ali, o nosso codificador questiona aos espíritos nobres qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. E é dessa pergunta que nós extraímos, portanto, o título da nossa reflexão nesta noite. Vão dizer os espíritos que essa caridade, nos moldes como a compreendia Jesus, ela está representada na benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Tratando da caridade, nessas dimensões, benevolência, indulgência, perdão, que são conceitos abstratos para o raciocínio, mas muito consistentes para o coração, nós poderíamos pensar que bastaria guardar a resposta dos Espíritos e nós teríamos, portanto, o conhecimento necessário para equalizar o nosso comportamento no cotidiano, quando a caridade nos fosse rogada no exercício das relações interpessoais com o próximo. Mas como será que Jesus compreendia a caridade? E será que nós, um dedal de costureira, temos possibilidade de compreender esse oceano cósmico que um dia deixou as esferas celestes e veio naquela noite fria, escura, iluminar as colinas de Belém? Lembramos então uma historieta de um mestre da lei que viveu próximo de Jesus, mas nascido alguns anos antes de Jesus na Palestina. O mestre israelita chamava-se Hilel. Os judeus sempre aceitaram os prosélitos, os convertidos. Pagãos, embora não nascidos judeus, podiam tornar-se israelitas pela fé. Embora não alcançassem a salvação dos judeus, eles compartilhavam a sabedoria imensurável que nós encontramos no Primeiro Testamento, aos ensinos de Moisés e dos profetas. Um pagão aproximou-se de Hilel em Jerusalém
e perguntou ao sábio mestre se ele poderia ensinar-lhe toda a Torá, portanto, os 5 primeiros livros do Primeiro Testamento, enquanto Hilel tivesse forças para se manter de pé sobre uma perna só. Hilel aceitou o desafio e disse ao seu consulente: aquilo que é odioso a ti, não faça ao teu próximo. Aí está a lei. Mas vai e estuda com perfeição. Hilel traduz para todos nós a essência do Primeiro Testamento, que é um código de ética onde nós buscamos dar reciprocidade ao que não gostaríamos de sofrer, oferecendo ao outro. Então, o pagão poderia, contente, pensar assim: eu posso realizar-me nesse ensino, então bastaria isso para que eu me convertesse ao judaísmo. Mas o mestre acrescentou uma sentença: vai e estuda. Hoje, com o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos na literatura espírita o compêndio que nos mostra inumeráveis matizes da caridade. Centenas e milhares de aspectos nos quais a caridade, ela se projeta, ilumina as relações e prepara um futuro mais sábio e mais feliz para os seres. Todo um livro, mas sendo apenas um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo não pode conter todas as facetas dessa virtude que é a caridade. Então precisamos lembrar de Hilel e estudarmos sempre, porque onde nós achamos um começo, nós deveremos seguir essa vereda, pois além, mais além, sempre que buscamos, o novo nos chega, nos assombra, nos produz reverência, porque o cosmo é infinito e Deus, o autor de todas as coisas, está muito, mas muito além da compreensão moderada, simplória, que hoje nós detemos. A caridade deve ser estudada para ser praticada. Na questão 888 do Livro dos Espíritos, vão dizer na resposta à indagação de Kardec, os espíritos, que os espíritas ou os cristãos devem praticar a caridade de acordo com Jesus. E isso nos remete, com o nosso tema, a Jesus, à plataforma da sua exemplificação de todos os instantes e aos seus ensinamentos. E partindo de o Evangelho segundo o Espiritismo, que procura condensar em gotas de luz esse manancial imensurável que é Jesus vida, que é Jesus exemplo, que é Jesus ensino, nós encontramos no capítulo 15 de o Evangelho segundo o Espiritismo o coração da obra. Nós vamos com o capítulo 5, as aflições e as suas causas, com o capítulo 19, o divórcio, com o 25, a fé que transporta montanhas, sempre encontrar reflexos em estudo da caridade. Mas no capítulo 15 de o Evangelho segundo o Espiritismo está o coração da mensagem, porque ali nós tratamos exatamente da caridade, e dentro desse capítulo, o codificador Allan Kardec, ele resgata uma parábola de Jesus,
para a partir desta parábola nos trazer o que Jesus entendia pela caridade ou pelo amor. E essa parábola é a parábola do bom samaritano. Uma das parábolas mais célebres das que Jesus ensinou. A parábola merece ser ambientada, porque Jesus sempre era o ensino dentro de um contexto. E o ensino e o contexto se somam, e a cena cresce, e o ensinamento, ele se amplia formidavelmente. Se nós fixássemos a parábola tão somente, já seria tão impressionante os benefícios de revê-la, mas procuremos o seu contexto. Jesus estava em casa de alguém. E seria a casa de quem? Talvez de alguém que o convidou, como uma vez fez o fariseu Simão, mas talvez fosse só uma reunião daquelas cotidianas que se realizavam nos fins das tardes em casa de Simão Pedro, o apóstolo, o pescador das gentes. Provavelmente foi em casa de Simão. É a casa de alguém que ofereceu teto a Jesus. Jesus morou com Simão Pedro. Jesus, dia a dia, entre as viagens, pernoitava em casa de Simão. E Simão lhe deu teto. E Simão lhe deu a mesa. E naquela mesa eles partilhavam o pão que o suor de Simão conquistava ao sol do mar da Galileia, com as redes à mão, na pesca de todas as madrugadas. Mas Simão deu teto, deu a mesa, deu pão, e um dia deu a vida. Em Roma, cerca de 35 anos depois que ele se foi na cruz, Simão abraçou a sua cruz, mas na sua humildade aceitou-a com os pés para o alto e a cabeça invertida para o chão. Era provavelmente a casa de Simão, talvez uns 30 metros do mar. As pedras negras que separavam a sua choupana da orla do lago, o marulhar das águas, as pessoas assentadas. Jesus ensinava. E em certo momento, ele parou de falar. E o silêncio convidava os presentes a interpelá-lo. Imaginemos esse cenário extraordinário. Aquela gente simples, vestida de andrajos, que mal conjugava do hebraico ou do aramaico duas sentenças corretamente, as mãos calosas, as crianças no burburinho lá fora, não atrapalhando, mas colocando uma música diferente entre os ensinos do mestre e a audição dos presentes. Então, um doutor se levanta. Normalmente, nós não encontraríamos um doutor na assembleia que escutava Jesus. E normalmente nós temos uma dificuldade de aceitar os doutores, especialmente os doutores que vinham de Jerusalém, como era o caso daquele. Porque os doutores pareciam nunca concordar com Jesus e pareciam trazer no sentimento uma afronta a ele. E diz Lucas no capítulo 10 do seu evangelho, entre os versículos 25 e 37, que aquele doutor se levantou e perguntou: mestre,
que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Observemos o trato desse jovem, letrado, culto, graduado na ciência do Primeiro Testamento, na escola de Moisés, dos profetas, mas alguém em busca, porque os sábios só se levantavam à frente de alguém que reconheciam mais sábio. Um doutor se levantava ante o seu mestre, porque é uma cortesia no Oriente, antes de dirigir a palavra a alguém, até hoje, como em terras do Egito, da Jordânia e em Israel, levantar-se à frente de alguém maior para dirigir-lhe uma pergunta. E como começa a pergunta? Mestre. Mestre. Jesus não era graduado. A ciência de Jesus era infusa. Era uma ciência trabalhada ao sol de outros mundos. Porque, como ele dissera aos fariseus certa vez em Jerusalém, antes que Abraão fosse, eu era. Antes que o Homo sapiens deixasse a África, muitos torrões de tempo, muito tempo antes, Jesus era alma sublimada, espírito puro, chamado pelo Pai de todos nós a governar este mundo no passado para chegar a um outro futuro. Aquele jovem faz uma pergunta que Lucas, que não estava lá, interpreta como sendo um teste, uma tentação. É essa a palavra que Lucas utiliza. E para testá-lo, ele pergunta: mestre, que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Se ele quisesse testar Jesus, teria se levantado, teria utilizado esse modo de tratá-lo: mestre, eu peço licença para defender a memória daquele doutor, porque os seus gestos são de simplicidade e de uma sabedoria, por reconhecer intuitivamente à frente de quem se encontrava. A palavra nazá, no aramaico, tanto pode significar tentar, como examinar. E um estudante, ele quer examinar o conhecimento do seu mestre. Então Lucas optou por tentar, testar, mas talvez naquela alma a motivação fosse simplesmente examinar o que Jesus poderia trazer-lhe naquele momento, pois ele tinha uma pergunta, e essa é a pergunta mais importante da nossa vida. Quando nós reproduzimos o texto de Lucas, que eu devo fazer para herdar a vida eterna, talvez as palavras, a invocação, a tonalidade pareça distante de nós, mas ele perguntou em essência: como eu devo viver? Porque eu quero, após a minha experiência aqui, apresentar-me diante do meu Criador e ter dignidade perante o meu Criador. A pergunta é essa. E então Jesus socraticamente responde perguntando. É uma das poucas vezes que os evangelhos guardam essa característica de Jesus. E ele pergunta: que lês na lei? Como lês a lei? Nós estamos dentro de um arranjo onde um discípulo, reconhecendo um mestre diante de si, ele forma o cenário típico das escolas rabínicas para abordar um tema à luz da sabedoria do seu mestre. As pessoas, naquela época, entenderam o que estava acontecendo. Nós, lendo o texto,
sem auxílios, nem sempre. Então ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, e de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a si mesmo. Os judeus mal aprendiam as primeiras palavras e já passavam a recitar essa resposta. Nada de novo. Nós estamos numa introdução a um tema muito importante. A primeira pergunta é a mais primordial da existência: como eu devo viver? Mas o que está na alma perturbando aquele doutor é uma segunda pergunta. E é a segunda pergunta mais importante da nossa vida. Quando ele responde ao conhecimento de todos, Jesus diz-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás a vida eterna. Jesus então é novamente questionado: mas mestre, e quem é o meu próximo? Era essa a inquietude daquele doutor, porque os judeus listavam aqueles que poderiam ser considerados o próximo de alguém. E o próximo de alguém, àquele tempo, classicamente, seriam os pais da pessoa, os seus filhos, em terceiro lugar, os seus demais parentes, em quarto lugar, os da mesma fé, e por último, os da mesma raça. Portanto, o israelita justo, àquele tempo, só tinha o dever de amar esses que nós citamos: os parentes, os da mesma fé, os da mesma raça. E todos os demais seres humanos não eram credores do amor de um judeu. Aquilo estava amargurando o jovem doutor, e ele queria saber o que Jesus pensava sobre isso. As listas variavam um pouquinho, excluía uma categoria, acrescentava outra categoria, mas esse é um cenário de dois seres que estão numa interlocução em busca de profundidade. O discípulo pergunta: mas mestre, quem é o meu próximo? É como se perguntasse hoje um de nós: a quem eu devo amar? Quem é tributário do meu amor? E a resposta clássica evocava: o primeiro e maior amor é a Deus. Mas o outro amor, que deve imitar o primeiro, é o do homem pelo seu próximo. Mas quem é o seu próximo? Paulo de Tarso certa vez escreveu numa carta que os cristãos que decaíam na bebida e se embriagavam não deveriam ser mais aceitos na assembleia. Vejamos a barreira, o limite para Paulo. A pergunta: e quem é o meu próximo? E embora o apóstolo Paulo recomendasse ternura e respeito, mas não aceitava o que decaía no vício, depois de conhecer a causa de Jesus, dentro das linhas das igrejas primitivas. Quem é o meu próximo? A quem eu devo amar? Como a Deus, com todo o coração, toda a alma, todas as forças, todo o espírito. Quem é o meu próximo? São as perguntas que nos libertam ou nos aprisionam, a depender das respostas. Por isso, no coração de um Evangelho segundo o Espiritismo,
cujo capítulo é intitulado Fora da caridade não há salvação. A luz que brilha e ilumina esse capítulo é a parábola do bom samaritano. O amor de Deus pelo homem e o amor do homem pelo próximo são inseparáveis. Mas alguém questionaria: mas o mundo tem sofrimento, tem dor, tem tragédias. Como Deus nos ama? Podemos levar a tragédia, a dor, o sofrimento ao outro, porque Deus assim tolera que tal aconteça conosco? O nosso tema não é esse, a justiça de Deus, mas frisemos à luz dos Espíritos: Deus nunca diz não para nós. Ele só diz: espere. Deus nunca, pelas suas leis, diz não a nada que nos faça bem e que nos faça fazer o bem. Ele só diz: espere. Porque há um tempo de nós conseguirmos identificar os desígnios divinos e viver a bênção que queremos para nós na plenitude. Vejamos que a resposta dos judeus, de profunda sabedoria, chamava-nos a amar a Deus na plenitude, na totalidade, é com toda a minha força. E nenhum amor deve sobrepor-se a esse amor, porque nenhum amor colocado acima do amor a Deus se equilibra. Nenhum amor a quem quer que seja, a qualquer coisa que seja, se mantém estável, lúcido, sábio e fecundo, se for colocado acima do amor que precisamos ter para com Deus. E Jesus, que antes respondeu questionando, agora responde contando uma história. Ele que é o príncipe da palavra, a palavra de Jesus é como a de um hierogramático, é como se a sua alma tivesse a gramática da felicidade e da paz, a gramática sagrada que liberta, que nos retempera as forças nos dias difíceis e que nos acende as luzes quando a tempestade nos ronda no breu da sua escuridão. Então, Jesus começa a dizer: um homem descia de Jerusalém para Jericó, e ele foi abordado no caminho por ladrões, que o despojaram dos seus bens, feriram-no e o deixaram semi-morto. Passou por ali, descendo pela mesma estrada, um sacerdote, viu-o e passou adiante. E atravessava o mesmo lugar um levita, que também viu o homem tombado, inconsciente, e passou ao largo. E então um certo samaritano, que estava em viagem, viu-o e se aproximou e se moveu de compaixão, desmontou-se, tirou do alforje vinho, óleo, limpou as feridas, pensou as feridas, colocou o homem inconsciente sobre a sua montaria e continuou por aquela estrada de 27 quilômetros, até lá na baixa, no vale, em Jericó, onde procurou uma estalagem e fez o homem semi-morto ingressar, e passou a noite a cuidar dele. E quando a alvorada o despertou e o chamou para os compromissos que o aguardavam em alguma parte, ele chamou o hospedeiro e disse: trata muito bem desse homem, e tudo o que despenderes a mais com ele no meu regresso, eu lhe pagarei.
um homem descia de Jerusalém para Jericó. Estamos vendo o ensino se desdobrando. O discípulo pergunta, o mestre repergunta-lhe. O discípulo volta a perguntar, e como era esperado entre dois seres conscientes do que se passava, Jesus lhe oferece um midrash. Eram assim as aulas entre os sábios judeus. Perguntas com base num texto da lei. Este saiu de Deuteronômio. E agora o midrash, o comentário, a explicação. Vejamos que aqui estamos fazendo o mesmo. Trouxemos a pergunta 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E agora, à luz dos nossos instrutores espirituais, estamos trazendo reflexões, fazendo um midrash. Estamos na escola de Jesus. E não tenham dúvida, meus amigos, de algum ponto do universo, o coração dele está aqui, sintonizado com o nosso. Porque onde dois ou mais se reúnem, por causa dele, ele aí inexoravelmente se encontra. Descer de Jerusalém. Normalmente se interpreta que Jerusalém sendo a cidade santa, palavra que quer dizer visão da paz, lugar da paz, Jerusalém. Aquele homem descia, vivia uma instabilidade. Hoje a estrada é diferente. Tem uma autopista moderna ligando Jerusalém do alto ao Vale do Jordão lá embaixo. Ninguém vai a Jerusalém sem subir. Por isso, ela é chamada carinhosamente, desde os tempos bíblicos, a filha de Sião, porque ela está edificada também sobre o monte Sião e outros montes. E na atualidade é uma cidade imensa, espalhada por tantos montes, mas para qualquer ponto em Jerusalém que se busque chegar, ninguém chega senão subindo. Essa alegoria é muito bela, porque a paz, a estabilidade, a segurança interna só se adquire subindo. Mas nós, seres inconstantes, imperfeitos, de quando em quando descemos. Neste mês, por exemplo, de outubro, a revista Reformadora oferece um artigo muito curioso, chamado A Noite Escura da Alma. E uma das afirmativas vem de Joana de Ângeles, que diz que nenhuma pessoa passa pela experiência terrestre sem viver uma ou outra noite escura. E não tratamos da depressão. A noite escura é um fenômeno espiritual singular, próprio. Aquele homem vivia a sua noite escura. Ele está marchando para Jericó. Como a cidade santa está no alto, a descida a Jericó atravessava 27 quilômetros, de uma garganta sinuosa, rochosa, perigosa, estreita, e por tantas grutas e cavidades era o lugar perfeito para aninhar os delinquentes. Ninguém viajava por ali sem uma necessidade e sem cautelas. O Jordão abre na terra uma falha no solo profunda, e entre Jerusalém e Jericó, mais de 1000 metros, descendo ou subindo. A autopista vai de quando em quando nos mostrando nas curvas os reflexos do Mar Morto lá adiante. Às vezes o verde de Jericó resplandece com as suas tamareiras, as suas laranjeiras, mas é um solo muito árido. Por isso o contraste. Jericó era uma cidade
balneário, rica de água, rica de verde, rica de flor, lugar de ócio, de descanso, de prazer, mas também de comércio, de riqueza, de palácios. E aquele homem descia de Jerusalém para Jericó. A gente nem nota esses 27 quilômetros no dia de hoje. Às vezes, a fé vai ficando guardadinha, acomodadinha ali na nossa estante, numa prece de quando em quando, numa reflexão, numa palestra online. Mas a fé que opera, a fé que vem, a fé que tem cuidado, que respeita o cuidado do outro, mas não se omite, que comparece, que mostra a face aos bons espíritos nas tarefas do bem, na área social, na evangelização, na palestra, no passe, na mediúnica. Então, aquele homem descia. Jesus não lhe deu nenhum adjetivo, um homem, e nem disse homem, anteriormente citando um artigo definido, o homem. Um homem, qualquer um de nós, qualquer pessoa, qualquer criatura enfrenta noites escuras na terra. E os salteadores o encontraram. E principalmente os salteadores em nossa vida são os vícios e as aflições. Normalmente nós tememos os vícios, mas quando por detrás de qualquer vício e de qualquer aflição está uma paixão atormentada, essa mola que é a paixão desnorteia o ser, e qualquer vício e qualquer aflição se torna perigosa. E nesses dias diferentes, de outros cuidados com a saúde, a nossa e a do próximo, quanta gente não está sob uma aflição perturbadora, reputando a responsabilidade à pandemia, sem auscultar na alma a paixão que está atormentando a sua aflição. Todo mundo tem tendência à viciação de alguma natureza ou alguma modalidade de aflição. Isso é humano, mas a paixão que desnorteia o vício e que desnorteia a aflição, isso não é humano, isso é espiritual e vem de nossas heranças passadas e merece uma reeducação de vigilância ativa, contínua. Passou o sacerdote. A aristocracia religiosa de Israel está representada no sacerdote. É a ponte entre o autor de tudo e nós que somos a sua criatura mais fantástica, o espírito humano. Ele passa e segue, mas vê o homem e as suas dificuldades. O levita é o servidor do templo, é aquele que opera na limpeza, na guarda, no canto, na música, em alguns aspectos da administração. Mas é um servidor, está abaixo do sacerdote. Ele passa e vai-se. E todos que estavam assentados, talvez ali na casinha de Simão, ficaram esperando o terceiro participante. Normalmente seria aquilo que eles chamavam de delegação israelita. O sacerdote, o mais importante, o seu assistente, o levita, e a delegação israelita. Que era isso? Eram os voluntários do templo, os auxiliares voluntários, as pessoas que não eram sacerdote nem levita, mas que queriam ajudar, contribuir, participar. E Jesus surpreendeu a todos. Não, ele trouxe o maior ódio de Israel para a sua história.
Fazia 900 anos que esse Ródio, filho de uma diferença racial, política e religiosa, divorciara esses irmãos do passado, judeus e samaritanos. E é um ódio da época de Salomão, 900 antes de Jesus, está até hoje causando dores e males. 5 eram os grupos mais repudiados: os pequenos, os indesejáveis, os sem direito, as crianças, as mulheres, os pobres, os doentes e os estrangeiros. A todo instante Jesus está protegendo e assistindo as crianças, as mulheres, os doentes, os pobres e os estrangeiros. Porque estes não representavam nada na cultura de Israel. Esses não representavam o próximo, não eram credores do amor de um judeu lúcido. Ele traz um samaritano, execrado, e deita sobre ele uma enciclopédia de virtudes. Aquele homem não está descendo, Jesus faz questão de frisar, está em viagem, está em um compromisso, está atendendo uma necessidade e está em viagem. É alguém que se mantém estável, ainda que a noite escura esteja ao redor. E quando ele vê o homem, Jesus usa a palavra compaixão para descrever o que se passou nele. E compaixão é uma palavra que vem de uma palavra mais antiga ainda, do grego, e quer dizer entranha. Vem lá de dentro, vem do profundo de nós, um sentimento que nos move para o outro. Então ele para, se interrompe, desmonta, cuida, assiste. E nós não sabemos em que trecho da estrada Jesus situa a sua história, porque entre Jerusalém e Jericó são 27 quilômetros. Ele puxa a sua montaria, chega em Jericó, procura uma estalagem. E que estalagem receberia um homem como aquele, sem roupa, inconsciente e sem recursos? Poderia ser um samaritano. Naquela época, alguns detalhes indicavam na estrada quem era o viajante. As suas roupas, cada grupo, cada tribo tinha um padrão de roupas, e a fala, o sotaque, o dialeto, o idioma. Jesus despiu aquele homem completamente. Ele foi despojado, estava semi-morto, inconsciente, não podia falar. E o samaritano intervém, responsabiliza por ele, fala entrar, trata dele, recomenda um tratamento igual ao estalajadeiro, parte e promete voltar. É uma pessoa extraordinária, porque ele não sabe quem é aquele homem, ele não tem como identificá-lo. Ele faz isso porque ele ama o ser humano, qualquer ser humano. Então Jesus pergunta ao doutor: e a ti, quem te parece que foi o próximo do homem tomado pelos ladrões? E o doutor, que tudo estava entendendo, onde Jesus queria chegar, colocando o mais diferente dos seres em contraste com os mais nobres seres da cultura de Israel. O doutor, quantas vezes naquele interregno, não lembrar as vezes que cruzara com o samaritano e com dever de ofício, cuspir ao chão e rogar alguma maldição sobre ele, para parecer justo perante os seus pares. O que a sua alma não foi
borbotando do passado. E ele então respondeu ao mestre: foi aquele, Senhor, que agiu com misericórdia para com ele. Nesse ensino, Jesus coloca como a joia mais preciosa do amor a alteridade. E o que é a alteridade? A capacidade de conviver com a diferença que o outro tem. A capacidade de viver em paz com a diferença que o outro traz. Porque forçar os outros a aceitar a nossa diferença é orgulho, é vaidade, é egoísmo. Mas aceitar a diferença do próximo é a marca do amor da transição planetária. Porque Jesus disse em Mateus capítulo 5: se amais os que vos amam, que recompensas tendes? Hoje a biologia evolucionária nos ensina que os animais têm um fenômeno comportamental chamado seleção de parentesco. Os animais ajudam seus parentes sanguíneos. E Jesus pergunta ali em Mateus capítulo 5, perto dos versículos 35 a 40: e se saudardes na rua apenas aqueles que são os vossos irmãos, que fazeis de especial, já que os gentios fazem o mesmo? E a biologia evolucionária ensina que no reino animal, como no hominal, existe o altruísmo recíproco, que é quando os seres trocam benefícios, quando há uma cooperação vantajosa entre eles. Isso está no reino das feras. As feras cooperam entre si, sem laço parental. Os homens, igualmente. Então não é desse amor que Jesus veio falar. Desse do pai que ama o filho, da mãe que ama o filho, do irmão que ama o irmão, do espírita que ama o espírita, do protestante que ama o protestante. Não foi desse amor, porque esse está nas entranhas de todos nós, está inclusive no nosso código genético, porque se os bichos têm, é porque estão nos genes essas habilidades. É o amor pela diferença que o outro traz. E sabe, gente, lembramos então da cor das pessoas, da origem nacional, da religião, da opção política, da opção sexual, da classe social. Lembramos disso ao falar em diferença, mas a mais grave de todas é a diferença daqui, de como pensar, e a daqui. E dentro de nossa casa tem tanta gente descendo de Jerusalém para Jericó, e a gente sem saber o que fazer, sem escolher um rumo a tomar, porque, como disse Hillel, vai e estuda essas ciências das religiões e a ciência do infinito que gotejou na terra pelas mãos de Allan Kardec na codificação. São ciências que elucidam os mais graves dos nossos problemas, e geralmente estão em casa. Conviver com o diferente daqui, o diferente daqui. A gente não se entende aqui, e muito mais nos entendemos aqui, nas coisas do peito, do respeito. Res, coisa, do peito, do coração. A transição planetária é uma etapa de nosso processo humano, terrestre, espiritual, em que estamos desafiados a enxergar a diferença e querer aprender com ela, e não repudiá-la. E o doutor tinha sede desse ensinamento.
Ele pensou: esse mestre vai me oferecer uma lista de quem é meu próximo. Jesus lhe ofereceu um princípio ético. E princípio ético não escolhe objeto. O ser honesto é com tudo e todos. O ser justo é com tudo e todos. E o amor também, porque a lei é de amor, justiça e caridade. Então o amor, ele não está em nós para encontrar objetos e dedicar a esses objetos. Nós temos poder para um amor maior. Jesus chamou-nos a atenção para esse amor maior, o amor da alteridade. Não importa a diferença, o que importa é que é um ser, e é meu irmão, e por ser meu irmão, eu posso aprender com a sua diferença, e quando eu parto daqui, eu encontro o outro. Confúcio, o mestre chinês de 25 séculos, dizia: caridade é querer ficar de pé. É a caridade conosco, é a primeira. Mas também é querer fazer os outros ficarem de pé. O de pé ante as oportunidades, os direitos. E prosseguia Confúcio: caridade é querer se realizar, mas é também querer fazer os outros se realizarem. E como ele ensinava isso? A criatura deve partir de si e encontrar o outro no entendimento. Existe um anjo dentro de nós, ou um samaritano. Nós somos capazes disso tudo, dependendo do dia e da hora. Um amigo nosso daqui viajava para a Bahia para uma palestra espírita e subia a Serra de Salinas. Numa curva, ele viu uma senhora e uma criança à beira da estrada. E quando ele fez a curva adiante, o coração apertou. Veio lá da entranha uma mensagem intuitiva. Ele não conseguiu prosseguir viagem. Ele fez a manobra, ele voltou. E ao se aproximar, ninguém entende a diferença do outro sem se aproximar. Ele viu a mulher com um corte no pescoço, sangrando muito, e a menininha de 8 anos debulhada em lágrimas. Ele parou o carro, ele conversou com a senhora, o marido e ela brigaram, ele a esfaqueou, ela fugiu com a criança em busca de socorro, ninguém parava, fazia mais de 3 horas. Então ele pôs as duas no carro, levou-as a Salina, a um hospital, pronto-socorro, apresentou-se, a médica que o atendeu, colheu as informações, ele deixou o telefone e o endereço, explicou: eu não posso ficar, porque tenho um compromisso à noite, mas qualquer coisa, basta me ligar, inclusive, se for a necessidade do poder público, da polícia. E deixou com a mãe o dinheiro para uma semana, numa estalagem, não em Jericó, mas em Salinas. Essas pessoas existem, elas estão dentro de nós. Há um samaritano emboscado, mas ele não é um anjo que fala todo dia conosco, ele fala de quando em quando, e isso nos fere e machuca, porque quando o nosso anjo está mudo, a gente cala e tanta coisa feia acontece, tanta dor se perpetua. Na transição planetária, a arte de amar é a arte de amar o outro e suas diferenças. Ele pode ter a cor da nossa pele, nasceu do nosso sangue, mas se principalmente ele é diferente aqui e aqui, que desafio para o nosso amor. Lembremos o doutor, com cortesia, com respeito, perguntemos a Jesus: Senhor, quem é o meu próximo? E escutaremos o mestre: quem é que precisa de ti? Quem é
que precisa de ti. Esse é o nosso próximo. E esse anjo tem procurado falar mais por nós. Diz a questão 951 de O Livro dos Espíritos, letra A, que todo sacrifício feito à custa de nossa felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus. E olha, confessemos, a cada dia que passa, a necessidade de sacrifícios que custam a nossa felicidade tem se multiplicado. Nós temos tido vitórias, mas nos sentimos às vezes infelicitados pelas derrotas. Escreveu um poeta do século XIII, chamado Tomás de Celano. Ele tinha o caráter agradável, fala afável, eficaz na pregação, duro consigo mesmo, paciente com os demais, de baixa estatura, era um homem pequeno, da voz doce e sonora, de mãos muito generosas, fecha aspas, escreveu Tomás de Celano. Ele está falando do personagem do milênio, a alma mais exponencial dos últimos 1000 anos. Ele está falando de Francisco de Assis. Francisco, que com 24 anos queria ser um cruzado, ir para a guerra santa, ferir o irmão muçulmano e reconquistar dos grilhões dos sultões a cidade que viu Jesus crucificado. Ele está armado, viajando para Spoleto, para ingressar numa cruzada e tornar-se cavaleiro. Numa das madrugadas, no acampamento militar, uma voz muito estranha, doce, profunda, lhe perguntou: Francesco, que te parece, deve servir ao Senhor ou ao seu vassalo? Ele pensou: ao Senhor. Então, por que segues o vassalo? O vassalo são os homens de poder, porque o único Senhor que nós reconhecemos na terra, acima de todos, o governante espiritual da nossa pátria sideral, é Jesus de Nazaré. Ele volta a Assis, gastava as noites com as moças, com o vinho, com a música, e aquela voz foi chamando o seu anjo para fora. Ele pensava nos pobres e dava esmola aos pobres. Mas o que é dar esmola? Como deverá ser receber esmola? Francesco começou a questionar-se. Ele tinha ouro na bolsa. O seu pai era muito sustentável economicamente em Assis. Como seria receber a esmola? Ele viaja a Roma, troca as roupas com o mendigo, veste andrajos e estende a mão, e com a moeda compra o pão dos miseráveis e come o pão dos miseráveis. Ele foi a Roma, porque em Assis ninguém o respeitaria nessa atitude. Ele volta e agora está ensimesmado nas orações que ele faz numa gruta pequenina, negra, numa das rochas próximas de Assis. Ele sempre orava perguntando: Senhor, mostrai-me a sabedoria dos teus desígnios. Senhor, ensina-me os teus caminhos. E de repente, num dia desses, depois de Roma, andando por Assis, incomodado, ele encontra um leproso.
Nós não sabemos por quê. Mas a repugnância, o horror de Francisco aos leprosos era algo visceral. Nós sabemos que Francisco é João, o evangelista de volta. É o sol enviado por Jesus para a Úmbria, no coração da Itália. Mas por que aquele jovem se entregou à vida comum e repugnava aquela figura que era mais temível, um leproso? Todos nós temos o outro, o oposto, aquilo ou aquele que é a barreira da nossa alteridade, do nosso amor pela diferença. É aquela barreira última. Nós dizemos assim: eu aceito tudo, eu suporto tudo, mas este, aquele ou isso, daí em diante, eu não suporto mais. O outro que marca o fim da nossa capacidade de respeitar a diferença que o outro traz. Para Francisco, eram os leprosos. Ele vivia uma convulsão, ele passava mal. E então naquele dia, ele resolveu desmontar-se do animal, aproximou-se do leproso e pôs-lhe uma moeda entre os dedos chaguentos, mas não deixou de beijar aqueles dedos. Ele foi passando por sucessivos eventos, encontros, e o anjo foi acordando, falando mais vezes, conversando mais com ele. E a experiência extrema, crucial, era aquela. Ele vai escrever em seu testamento próximo de desencarnar, que aquele foi o maior marco de sua vida, quando a diferença mais pungente que está no outro não mais me derrota e eu me torno senhor de mim mesmo. E então nada pode me impedir de amar. O amor não deve definir objetos, tem que se dar a todos. O nosso amor tem que escolher todos e não alguns. E Francisco precisava daquele encontro. E então, abraçado à pobreza, à humildade, lentamente outros acontecimentos vão trazendo o seu anjo do passado, cada vez mais dominador do seu presente. Francisco não foi Francisco de repente. Todos nós precisamos de um tempo para acordar. Mas se nós queremos de fato essa salvação, essa herança do reino dos céus, não existe o reino dos céus sem o outro, e não existe o outro sem compreender e sem amar as suas diferenças. No ano passado, Divaldo Franco estava em Montes Claros, e nós recordamos de um escrito da sua mediunidade, que há uns 40 anos revelava que Francisco de Assis estava voltando ao plano terrestre. Porque Francisco de Assis tem um poder dos que amam sem escolher objetos, sem escolher amores. E quando Francisco de Assis se aproxima de um de nós, nós não temos medo, nós não temos depressão, nós não temos mágoa nenhuma. O amor de Francisco de Assis espelha tanto o amor do seu mestre, que entre os seus caminhos, aqueles que o conheceram, abençoados por esse amor, se modificaram para sempre. Essas almas, elas são capazes de irradiar entre nós essa frequência de amor que desarma o nosso medo. Às vezes a gente fica assim, pensando naquele sacerdote da parábola, naquele levita,
como seres insensíveis, que não fizeram bem, que não têm amor. Será? Será que são desumanos ou são apenas humanos, demasiadamente humanos? Porque quando nós temos medo, o medo é um narcótico. Nós perdemos a força de reação. Quando temos depressão, a dor do outro não é dor para nós. Por isso o depressivo machuca tantas vezes a família, sem saber que está ferindo, porque a dor do depressivo camufla todas as demais dores, nesse egoísmo de sentir-se ferido pela vida. Aquele que tem mágoa está dominado pela autopiedade, e quem tem autopiedade não sente piedade pelos outros. O Espírito Miguel, em o Evangelho segundo o Espiritismo, diz que a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. A piedade que nós não gostamos de receber, que os outros não gostam de receber, na ignorância das nossas almas. A piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos, porque a piedade é o rosto da caridade. E então, não estaria aquele sacerdote levita sob o domínio de um desses males? A mágoa, a depressão, o medo. Francisco, entre os homens, acende em nós a chama do nosso anjo. Nós perdemos todo o medo, nós perdemos toda a força que nos deprime, e nós não nos magoamos na autopiedade infantil de nos sentirmos feridos. É dessa alma que Jesus necessita, e Francisco retornará. Então perguntamos a Divaldo: e como será, Divaldo? E melhor, quando será? E Divaldo respondeu: aqueles que o antecedem já estão reencarnando. Porque a falange de Francisco é uma falange do Evangelho. Foi a ele que Jesus confiou a marcha progressiva do Evangelho pelos milênios. Simão Pedro, após a cruz, à beira do lago, pergunta ao mestre, ao saber que um dia ele marcharia sem o cinto que é a revelação da autoridade da pessoa sobre ela. Então ele pergunta: e ele, Senhor? E o que te importa se eu quero que ele fique? E Francisco ficou entre nós para os trabalhos da fé em todos os credos, mas sob a égide do pensamento do Cristo. Ele está por voltar, e os seus estão voltando, e a nossa psicosfera e a nossa alma vão ressentindo progressivamente, e o nosso anjo começa a querer estar mais dia a dia entre os nossos dias. Então nos lembramos de um poema das mãos do Divaldo, em que Alma Eros recitou assim: ó irmão Francisco, volta outra vez, ensina-nos a canção de amor novamente, suavizando os corações docemente. Volta, irmão Francisco, o mundo te necessita. O frio e o calor da maldade e do ódio devem ceder à ternura, substituindo a amargura que predomina na criatura. Traz o poema do irmão Sol, da irmã Lua, dos irmãos animais com a voz tua, para a plenificação dos seres. Ainda há tempo para o nosso anjo, para o nosso bom samaritano, olhar o outro e as suas diferenças, e se levantar como doutor
e dizer a diferença: mestre, como eu devo te entender para encontrar dignidade perante o meu Pai celeste? Mestre, que é amar este próximo, essa pessoa? Ainda há tempo, antes que a noite vença o dia. Volta, irmão, alegria, e canta conosco a tua linda canção, semeando a paz na guerra, a luz na treva, a vida na morte. Oh, irmão Francisco, volta e canta, canta reverdecendo o mundo com teu amor profundo, todo feito de paz. Assim aprenderemos, em definitivo, a amar a vida, sem fugir ao dever, nunca mais esquecido. Parabéns, integrantes do Solar de Jesus. Muitos anos mais, preparando os caminhos da volta do irmão Francisco. Até outro dia. Muito obrigado.